Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar deste livro que li no mês de fevereiro, Os Borgias, do Mário Puzo. Mário Puzo, americano, descendente de italiano, claro, né? Ele pesquisou sobre as grandes famílias italianas. Então ele nos leva com esse romance ao século XV, final e início do século XVI, para contar a história dessa grande família que tida aqui, olha. A história da primeira grande família do crime, a família Borgia. Por isso coloquei essa luz vermelha aqui com todo esse clima de suspense, né? Então aqui nós temos histórias mirabolantes, tragédias, assassinatos, a política externa envolvendo essa família, bastidores, incesto, violência, desespero, esperança também. Mas é interessante observar esta família importante aí, uma família espanhola que dominou a política externa desse período final do século XV e também dominou a Igreja Católica. Era uma família assim que se destaca até hoje pela cultura, né, pop, quadrinhos, minisséries envolvendo essa família tão poderosa do período, né, os Borgia. Quando a gente fala Borgia, a gente lembra de quem? Né? Do Papa, então, Rodrigo Borgia, que será o Papa Alexandre VI, e da Lucrécia Borgia. Em torno dela também temos muitas lendas, muitas coisas assim que foram inventadas, né? Então aqui nós temos a tradução do Alves Calado, esta edição de 2002 da Record. Eu li juntamente com a Tatiana Feltrin, que fez um vídeo muito interessante sobre esse livro, e eu li junto porque faz tempo que eu tinha esse livro aqui. E eu tenho também um outro livro sobre os Borgias, do Alexandre Dumas, mas eu não consegui ler aquele livro. Nossa, achei aquele livro muito chato. Tá parado aqui, nem sei se eu vou continuar. Quero mostrar para vocês, antes de tudo, a minissérie, né, gente? Coisa maravilhosa isso aqui. Com Jeremy Irons. Eu tenho as duas temporadas. Não sei se vocês já assistiram, é bem violenta. Assim, a questão também das orgias, né, desse mundo aí, estranha um pouco, mas eu gostei demais dessa minissérie. É um tema fascinante, né? Você é uma família dentro da Igreja Católica, aprontando horrores ali no início não, né, na época do Renascimento. Tenho também, vou mostrar agora, tem essa HQ aqui, já tem vídeo no canal, do Alexandre Jodorowsky, do Milo Manara. Olha o escândalo, isso aqui é lindo demais. Então, a cor vermelha, né, destaca sempre aqui. E essa outra, que é logo em seguida, né, o Papa que vem após o Alexandre VI, é o Júlio II, Giuliano della Rovere. Teve um Papa aí no meio de poucos dias, mas o arqui-inimigo do Alexandre VI era o Júlio II. O Papa terrível, essa HQ é do Jodorowsky e do Theo. Igualmente belíssima, novamente o vermelho aí destacando. Eu tenho então vídeos para essas duas HQs aqui no canal. Procurem, é muito interessante. Claro que não posso mostrar porque tem coisas explícitas aqui nesse vídeo. Nessas HQs. Isso aqui é um romance mesmo, novelão com essa família. Nós temos muitos diálogos mostrando os conflitos internos, os sofrimentos desses filhos dos Borgias, porque ele reconheceu 4 filhos com uma amante importante da época, né, a Vanossa. Então já começa com essa família, e o Alexandre VI aqui vai buscar essa família para criar lá em Roma, vai buscar esses filhos, mas ele teve outros filhos com outras amantes poderosas. Então era comum o Papa ter filhos na época, né? E esses filhos, o César, o Giovanni, o Jofre, o Godofredo e a Lucrécia, foram os reconhecidos oficialmente e que conviveram ali no Vaticano juntamente com o Papa. Então nós vamos encontrar aqui os conflitos dessa família, as ambições. A Itália era um país, como também a Espanha, não era um país, né? Eram reinos divididos, e aqui nós temos mapas mostrando isso, né? Os estados de Nápoles, de Milão, de Veneza, a Romanha, os estados papais. Então eram grandes feudos,
grandes estados brigando entre si, o Papa querendo mais terras, fazendo os filhos também entrarem em conflito, e é uma loucura, né? Também a Espanha, o Reino de Castela, de Aragão, a França, a Alemanha não eram unificados, não eram países unificados como a gente fala hoje, eram grandes reinos importantes. E os estados papais, eles têm sempre que conseguir também vencer esses conflitos para não perder o poder. Então isso vai aparecer aqui também. Mais para frente, né, o César Borgia, que é o filho do Alexandre VI, ele vai abandonar o cardinalato e vai lutar para que o pai tenha sempre, né, o Vaticano, aí, os estados papais, Roma, tenha sempre o domínio sobre alguns desses estados. Então serão lutas narradas em detalhes, conflitos, tudo isso está aqui. O Mário Puzo não terminou esse livro, foi a sua mulher que terminou. Então não tem uma revisão, talvez, assim, eu não li outro livro dele ainda, como talvez ele gostaria que fosse a obra, né, mais revista, mais trabalhada. E tem umas coisas aqui que se repetem muito, como a Tatiana fala muito bem no vídeo. Mas eu gostei, sabe? Eu achei interessante. Eu li em 4 dias. Então me envolvi na história porque eu sempre gostei dessas questões envolvendo personagens históricos. Aparecem também no romance o Savonarola, que é aquele frade dominicano que criticava a família Médici, criticava também o Papa e foi morto lá na Praça da Senhoria, lá em Florença, né? Ele foi queimado vivo. Tem o Michelangelo, que passa rapidamente no livro, o Leonardo da Vinci, que tem uma conversa com César Borgia. Eu estou lendo a biografia do Leonardo da Vinci, ele aparece muito aí em Milão, né, com a família Sforza. E quem mais que aparece aqui? Os próprios Borgia. Ah, o Maquiavel. Maquiavel também vai aparecer, vai conversar com o César Borgia. E o César Borgia, ele é o modelo para o príncipe do Maquiavel. Lá no Maquiavel, lá no Príncipe, Maquiavel diz, né? O perigo de se tornar príncipe pela virtude dos outros. Foi o que aconteceu com o Sérgio Borgia, esse filho aí tão destacado do Rodrigo Borgia, né? Ele começou como cardeal, mas ele não queria aquilo. Dentre os 4 filhos aí da Vanossa com o Papa, o primeiro, César, ele queria ser guerreiro, soldado. Então o Papa, as pessoas, né, colocavam o primeiro filho para a igreja. Então ele renuncia ao cardinalato, foi o primeiro a fazer isso e vai lutar as guerras do pai, né? Então ele tinha contato com Maquiavel e é um modelo aí para o livro Príncipe, um livro muito interessante. Então a família Borgia, apesar de ser de origem espanhola, ela vai dominar a política interna da Itália e também externa, como eu já falei, né? Conflitos aí com o rei Luís da França e a política interna aí do período do final do século XIV, o Renascimento, início do XV, período também das grandes navegações. Vai aparecer que a questão do Tratado de Tordesilhas estava no auge aí as expedições, né, para conquistar os novos mundos, inclusive o nosso continente, né? E vai dominar, claro, né, a Igreja Católica do período. Final do século XV, 1400, né, e início do XVI, 1500. O Papa Alexandre VI era o pai dessa família, né? Interpretado aqui, como eu já falei, pelo Jeremy Irons. Então ele será aí o grande, né, o Rodrigo Borgia. E terá os 4 filhos, como eu já falei, com a Vanossa, que serão os oficiais aí dele, né? O César, o Giovanni, o Geoffredo e a Lucrécia. É uma família, então, os Borgia, muito antiga, originária do reino de Aragão. Então a Espanha não existia ainda como Espanha. O reino de Aragão depois vai se juntar ao de Castela, vai se tornar Espanha. Então aparecem aqui nesse período também Fernando e Isabel. Estão no romance, que vão expulsar aí os muçulmanos, né, da Península Ibérica. Os Borgia se tornaram influentes nesse período, produzindo então 2 papas e dezenas de cardeais. E até um santo, o Francisco de Borgia. O Francisco de Borgia é um grande santo,
da Igreja Católica, né? Ele nasceu em 1510 e morreu em 1572. Ele é filho do Giovanni Borgia, que é o segundo filho aí com a Vanossa, né? O segundo filho do Papa com a Vanossa. Ele será neto, né? Ele é neto, então, do Rodrigo Borgia. Olha que interessante, né? Então nós temos esse Rodrigo Borgia, que será o Papa Alexandre VI, nasceu então em 1431 em Xátiva, na Espanha, e o nome dele lá na Espanha, né, é Rodric Liançon de Borja, com J, Borja. Rodric Liançon de Borja. Depois que eles estão lá na Itália, que vai surgir essa grafia Borgia. Então a mãe de Rodrigo era uma mulher chamada Isabel de Borja. Ela era irmã de um bispo de Valência, Afonso de Borja, que era um religioso exemplar. Mas ele praticava o nepotismo, ou seja, ele colocava parentes nos cargos aí da igreja. Então esse bispo, Afonso de Borja, ele começou a ter influência em Valência, mudou para Roma, e é o início aí da família Borja chegando na Itália, né, em Roma. Esse Afonso de Borja, que era irmão da mãe do Rodrigo Borgia, ele será papa mais tarde, chamado então Calixto III. Então é aí que começa, né? É o tio do Rodrigo Borgia que muda para Roma, ainda cardeal. Ele era um bispo, depois é feito cardeal, e lá em Roma ele vai galgar poderes até tornar Papa Calixto III. Enquanto ele era cardeal, ele favorecia os sobrinhos, um sobrinho chamado Pedro e o Rodrigo Borgia. Esse Rodrigo Borgia, como era assim o segundo filho, né, ele foi destinado à vida religiosa e foi já nomeado pelo cardeal Afonso sacristão da Catedral de Valência, na Espanha, quando ele tinha 14 anos. Então, o Afonso de Borgia, que era o tio do Rodrigo Borgia, ele começou a cuidar da educação do Rodrigo Borgia. O menino tinha 14 anos, foi eleito sacristão da Catedral de Valência. Mais tarde foi eleito cônego. O tio conseguiu então autorização para que o sobrinho mudasse para Roma, se ausentasse de Valência, mas recebesse em Roma, gente, olha, todos os honorários aí do seu ofício de sacristão e cônego. Então ele estava lá, o jovem, né, Rodrigo, em Roma, e ganhando os honorários aí dos seus cargos lá em Valência. Ele leva o menino para a Itália em 1449. Releva o jovem, né? Lembrando que Rodrigo Borgia nasceu em 1431. 1449, ele já está em Roma com o tio, Afonso de Borgia, recebendo salário e começando a assinar também o nome com G, né, Borgia. E ele estudou com um tutor muito preparado, filosofia, história, né, arte, e foi enviado para a cidade de Bolonha para estudar direito canônico. E o Rodrigo Borgia, ele se destaca nos estudos lá em Bolonha. Em 1455, o Afonso de Borgia, que era cardeal, o tio do Rodrigo, foi eleito papa com o nome de Calixto III, né, nessa época que ele foi eleito, e o jovem estava lá com ele em Roma, né, na Itália, e ele vai nomear o Rodrigo Borgia, o seu sobrinho, como bispo de Valência. Então ele preparou o Rodrigo para estudar mesmo na igreja, né? Se tornou bispo de Valência, Valência na Espanha, mas não se sabe se ele nunca voltou lá para a Espanha, né? Então ele recebia todos os direitos, né? Os estipêndios do seu cargo de bispo. E o fez cardeal com 24 anos. Então o Rodrigo Borgia, o pai, foi feito cardeal pelo Calixto III, que era seu tio, com apenas 24 anos. Então ele já estava em Roma, né, ele continuou os seus estudos ali, e foi
encarregado pelo tio de realizar várias missões diplomáticas. Então o tio vai cuidando do sobrinho. A gente percebe então que ele vai tendo um destaque muito grande lá em Roma. E o Calixto III, embora, né, esteja cuidando aí do seu sobrinho, ele teve um papado curto, de apenas 3 anos. Em 1458 ele morre, né? Então, assim, foi rápido demais. O Rodrigo, que já era influente, já era cardeal, já era bispo cardeal, ele ajudou a eleger um novo papa. Então ele tinha muita influência. O sobrinho do papa, ele era muito inteligente, né? Então ele vai ajudar a colocar no poder o Papa Pio II. Era um aliado dele. Então a gente percebe que essas famílias elas vão criando assim conluios, conchavos, aliados poderosos para não perder então o poder, né? Então esse jovem aí, cardeal, Rodrigo Borgia, ajuda a eleger o Papa Pio II. E Rodrigo, então, consegue com isso manter os seus cargos, manter a sua posição recebida do tio, né? Então ele tem uma esperteza para não perder o poder. Seu poder foi crescendo gradativamente e era conhecido em Roma por gostar de festas, por participar de grandes festas, de orgias. Não se comprova, mas que ele gostava muito de orgias e era muito bonito, era sedutor e gostava de festas, né? Então, assim, ele era famoso, um jovem muito bonito. Nessa época vai nascer o seu primeiro filho, chamado Pedro Luiz, que infelizmente morreu cedo, com uma amante, não se sabe, mas é o nome dessa amante, né? E ele teve, então, esse menino aí, um cargo importante, que depois vai passar para o Giovanni Borgia. Mais para frente eu falo isso, né? Ele foi eleito aí, esse Pedro Luiz, Duque de Gandia, é isso aí, ó. Esse Pedro Luiz. Depois, como ele morre, esse título de Duque de Gandia, tudo para receber dinheiro, né, gente? Passa para o Giovanni Borgia. Então é isso, né? Esse homem cresceu no poder. Como cardeal, então, ele vai ter 4 filhos, vai ter 7, né? Mas reconhecidos assim oficialmente são 4. O César Borgia, o Giovanni Borgia, o Godofredo Borgia, ou que no livro aparece como Joffre Borgia, e a Lucrécia, né, a famosa Lucrécia Borgia. Esses filhos, então, ele pega lá, já estão jovens, o Joffre é bem pequenininho, mas ele vai buscá-los aí com a Vanossa, depois que ele se torna papa, né, e leva-os para o Vaticano. Então nós temos aqui o Rodrigo Borgia reconhecendo esses filhos, primeiro como sobrinhos, depois quando ele se torna papa como filhos mesmos. O César Borgia, ele com 4 anos de idade já começou a receber cargos na igreja, né? Então são os filhos do Rodrigo Borgia. E ele vai ser eleito cardeal depois, né? Ele não gostava nada dessa situação, ele queria ser soldado. O Giovanni Borgia foi designado para a carreira militar. O Joffre é uma figura apática, vai casar com a filha bastarda do rei de Nápoles, que era um Aragão, e a Lucrécia vai ser um joguete aí, embora ela era amada pelo Papa e pelos irmãos, ela vai aparecer como um joguete nas mãos aí do pai, né, para casar, designando os casamentos, sabe? E ela sofreu muito com isso. Ela tem que casar para manter as alianças, né? Com o tempo, então, o Rodrigo Borgia, ele ajuntou apoiadores no colégio dos cardeais. Ele é esperto, né? Ele sabe que ele tem que ter alguém ali de confiança, então ele vai comprando apoio de vários. E nos conclaves também ele vai se destacando. O Papa seguinte ao Pio II era amigo de Rodrigo Borgia, então ele vai trabalhar sempre pela eleição dos seus amigos, até que um outro Papa, chamado Francesco della Rovere, que era um Papa franciscano, não era ligado a nenhuma das grandes famílias, dos Orsini, dos Colonna,
mas o Rodrigo Borgia lutou também para que esse Papa, para que esse Francesco della Rovere se tornasse Papa em 1472. Será o Papa Sisto IV. Então a gente percebe aí que nesses conchaves, nesses conclaves e conluios, o Rodrigo Borgia sempre apoiando aqueles amigos seus, né, para se tornarem Papa. Esse Papa Sisto IV era um homem muito virtuoso e ele vai deixar o Rodrigo nas mesmas, na mesma situação de antes, né, com poder, e o Rodrigo vai receber posições importantes, como cardeal, bispo de Albano, uma diocese em Roma, e uma diocese também em Porto, lá em Portugal, embora também ele nunca tenha aparecido lá em Porto, mas recebia, né, dessas dioceses. Então ele colocava alguém, ele ajudava, né, a colocar alguém no poder, amigo seu, né, para continuar ali com as suas posições. Então Rodrigo, nessa época, era o cardeal mais rico de Roma, e o Sisto IV, esse papa aí, amigo seu, né, que ele ajudou a se tornar papa, vai mandar, né, o Rodrigo em uma missão diplomática no Reino de Castela, lá na Espanha, né, para conversar com Fernando de Aragão e Castela, com Fernando e Isabel, né, de Castela, porque eles queriam se casar, mas eles eram primos, o Fernando e a Isabel. Então aqui mostra a relação dessa família Borgia com o Fernando e Isabel. Fernando e Isabel, eles queriam casar e eram primos, e o Papa concede a dispensa, olha, já naquela época, né, para eles poderem casar. Então o Papa Sisto IV dá dispensa para eles casarem, o Fernando e a Isabel, por intermédio do Rodrigo Borgia, que era o cardeal aí importante. Então eles criaram tipo uma relação mesmo assim de amizade, e essa missão foi muito importante, né, para unir o reino de Castela e Aragão. Mas em 1484 morre Sisto IV, e aí eles vão preparar o conclave. Nessa época, uma outra facção importante, liderada pelo sobrinho de Sisto, o Giuliano della Rovere, o Papa Júlio II, era contrário, esse Júlio II aqui, né, esse Giuliano della Rovere, era contrário aos Borgias. Então ele vai passar o papado do Alexandre VI sempre tramando para tirar essa família do poder. Então, quando morre o Sisto IV, a família della Rovere quer dominar aí o poder, né? O que o Rodrigo faz? Para não ser descartado, né, ele vai apoiar o candidato do Giuliano della Rovere. E ele apoia o candidato do Juliano, que será o Papa Inocêncio VIII. Ele falou, vou apoiar essa família, porque ele tinha muita influência, muito poder, apoiando ganhava. Aquele que o Rodrigo Borgia apoiar, ganha. Então ele apoia o Giuliano della Rovere, o candidato do Giuliano della Rovere, que será o Papa Inocêncio VIII. Esse Papa vai entrar em conflito com o reino de Aragão. Lembra que o Rodrigo Borgia foi lá para conseguir a dispensa para o Fernando e Isabel se casar? Então esse novo Papa, Inocêncio VIII, vai entrar em conflito com o reino de Aragão, e também em conflito com Nápoles, que era a família de Aragão que dominava lá em Nápoles, que era governada aí por um primo do Fernando de Aragão. Então, assim, esse Papa entra em conflito. Rodrigo se opôs à guerra do papado com Nápoles e com o reino de Aragão lá na Espanha. Ele se opõe às ideias desse Papa Inocêncio VIII, mas o que ele faz? Ele convence os cardeais a convencerem o Inocêncio VIII de que aquela guerra era inútil. Olha o que ele faz, ele trabalha com os cardeais, para os cardeais, e convencendo o Papa. E ele consegue isso, né? O Papa desiste dessa guerra com o reino de Nápoles e com o reino de Aragão, lá na Espanha, por influência aí indireta, né, do Rodrigo Borgia. Ele vai no ouvido dos cardeais e consegue. Como prêmio, o Fernando de Aragão, marido da Isabel,
dá a Pedro Luiz, que é o filho aí primeiro, com uma amante poderosa, né, o Pedro Luiz, filho do Rodrigo Borgia, ele dá a ele o título de Duque de Gândia. Então olha que coisa, né, começa aí sempre a ganhar favores. Rodrigo Borgia era muito esperto. Em 1491, o César Borgia, filho do Rodrigo Borgia, ele vira bispo de Pamplona, gente, com apenas 15 anos. O Giovanni Borgia foi nomeado comandante da guarda do Papa Bonifácio VIII. Ele herdou o título depois do Duque de Gândia, que era do Pedro Luiz, primeiro filho do Rodrigo Borgia, que infelizmente morreu. E a Lucrécia já estava preparada para casar. Você tem que casar com uma das grandes famílias para o Papa garantir mesmo assim a hegemonia, né, continuar no auge. Em 1492, há a morte do Inocêncio VIII. E Rodrigo, com 61 anos, se candidata ao papado. Agora é a hora, né? Então, com 61 anos, tem o conclave e ele é eleito papa. Então, ele vendeu. Então, a minissérie, quando começa, mostra tudo isso. Ele comprou muitos votos. Inclusive, da família dos Sforza, tem uma história de que ele mandou 4 mulas carregadas de prataria. Então ele comprou votos, vendeu feudos, doou feudos, inclusive para o Giuliano della Rovere. Para conseguir ser papa, né, eles faziam de tudo, vendiam até a mãe. Então ele conseguiu vender e foi eleito em 1492 Papa Alexandre VI. Então é aqui que começam, né, as lendas, dos Borgias, quando Alexandre VI é eleito Papa. Aí então eles vão mandar e desmandar em Roma, vão matar pessoas à reveria, assassinar, para poder continuar no poder. Eleito Papa, o que ele começa a fazer, né? Ele começa a eliminar os seus inimigos. Então tem muitas histórias, as HQs também mostram. Na HQ e na história também tem, aqui no livro, ele manda vir da Espanha um antigo colega seu chamado Miguel, que será um guarda-costa aí, protegendo a Lucrécia, os filhos, e mata de tudo esse homem. Ele é muito esperto em matar, né? Então esse Michelotto será um dos grandes aí assassinos do reinado dos Borgias em Roma. Então começam lendas de crimes, abortos, assassinatos, incesto. Todos que atravessam o caminho dos Borgias são eliminados. As histórias de que usavam venenos em anéis, usavam Lucrécia, tem essas histórias também, para seduzir inimigos. O incesto, a cena de incesto, aqui é para chocar mesmo. O Papa pede ao César Borgia, ordena, né, ao seu filho César Borgia, que deflore a Lucrécia, que ela tem a primeira noite com ele. Ela vai se apaixonar pelo irmão, essa paixão, isso aqui vai até cansar um pouco, né? Vai aparecer durante todo o livro, né? O incesto entre os irmãos. Aquele primeiro que ficou com ela ali naquela noite para deflorá-la será o irmão. Então, essa cena vai chocar. Mas existem boatos que ela também tinha relação com outro irmão, Giovanni, até com o pai. São os escândalos aí da época, né? Mas não aparece isso no livro, aparece só com o César Borgia, o irmão. É uma cena muito estranha, incomodativa, né? E o pai vendo aquilo ali, vendo, né, indicando o que o filho deveria fazer para relacionar sexualmente com a sua irmã, né? Muito estranho isso. O Rodrigo Borgia, como Alexandre VI, ele intermediou disputas entre Portugal e Espanha a respeito das terras do além Oceano Atlântico, né? Vários tratados. Ele, inclusive, elabora e escreve a bula papal Intercetera, divide o Novo Mundo a partir de um meridiano a 100 léguas de Cabo Verde. Mas Portugal não se agradou com isso e terá o surgimento de um outro tratado que a gente estuda na escola, né? Tratado de Tordesilhas, dividindo aí as nossas terras do novo continente entre Portugal e Espanha. Alexandre VI distribuiu também feudos aos filhos e parentes.
né? Então, assim, era uma loucura, né? Então, feudos em Florença, Veneza, Milão, Nápoles, Romanha, tudo isso aparece também no livro. Casou Lucrécia aos 13 anos, depois que o irmão deflorou-a, com o Giovanni Sforza. E casou Godofredo com a Sancha de Aragão, que era uma filha ilegítima do rei de Nápoles, que era sobrinho, aí, me parece, do Fernando de Aragão, e essa aliança não perdurou. Essa Sancha de Aragão vai ter casos com César Borgia e com Giovanni. E aí tem a lenda, né, que será que foi o Godofredo é o Jofre, né? Será que foi o Godofredo que mandou matar o Giovanni por ciúmes da irmã? Ou foi o César que mandou matar o irmão Giovanni? Porque esse moço Giovanni vai morrer, vai ser assassinado lá em Roma, né? Depois eu falo essa história. A Lucrécia, então, casou com esse Giovanni Sforza, teve casos com o irmão César, e em 1497 não interessava mais o Papa Alexandre VI a união da Lucrécia com os Aragão de Nápoles. Ele consegue anular o casamento da Lucrécia com este homem e manda a grávida para um convento. Essa gravidez seria do César Borgia, o seu irmão? Não se sabe, né? Talvez sim, aqui no livro é do irmão. Mas ele manda o Papa um rapazinho, que era um criado de muita confiança, para cuidar da Lucrécia Borgia no convento. E esse moço se apaixona por Lucrécia. Essa história é real, claro, né? Mas é muito triste no livro e também na minissérie. Esse moço se apaixona, depois ela vai ter o filho, só que, como ele sabia de tudo, o Papa manda matá-lo, manda matar esse servo. O Miqueleto, né, mata esse moço. Nossa, achei isso muito triste, né? E a Lucrécia Borgia gostava desse menino, né, desse rapaz, desse servo. E a criança que vai nascer terá o nome de Giovanni Borgia. Então, existem muitas lendas. Ela seria filho desse servo? Ou seria filho do César Borgia? Ou seria filho do Papa? Então, ou seria um filho do César Borgia que a Lucrécia cuidava e falava que era seu? Então, tem muitas histórias. Voltando ao Giovanni Borgia, né, o irmão do César Borgia. Ele casou, então, com a prima de Fernando de Aragão, a Sancha, teve 3 filhos, vai liderar tropas do Papa, e ele teve 3 filhos, um deles será o Francisco Borgia, que será o santo, né, e que é neto do Papa Alexandre VI, São Francisco Borgia. O Giovanni Borgia, então, ele foi assassinado em 1497, depois de uma festa, de um jantar, em que ele desentende com César, na casa da mãe da Vanossa. Ele vai encontrar com os amigos e um dos amigos está mascarado. E depois ele some, ninguém acha ele, acham dias depois jogado ali no rio Tibre. Ele foi assassinado, já acharam com a goela cortada, né? Então aí vem muitos boatos. Seria o César que mandou matar? No livro, não é. Ou seria o Godofredo, o Jofre, que era casado com a Sancha, que mandou matá-lo por ciúmes? Ou César Borgia, que não queria mais ser cardeal, queria comandar as tropas, mandou matar o irmão? Então não se sabe, né? Mistérios da meia-noite. César Borgia seria o culpado da morte, né? Não se sabe também, como falei, né? Para assumir cargos. Ou os Orsini, né? César Borgia, então, a partir da morte do Giovanni Borgia, renuncia ao cardinalato, o Papa concede a ele liderar as tropas, passa a comandar o exército do Papa. O exército do Papa tem isso aqui no livro, tudo tem isso no livro. E vai começar umas alianças aí com o rei Luís XII da França, que já estava de olho ali para a invasão de Nápoles. Roma, o Papa estava com medo desse rei invadir Roma. Tem na HQ também isso, na minissérie, né? Então o rei, a França estava de olho no reino de Nápoles. O Papa, para garantir então o poder, começa a aliança com a França e não importa mais o reino de Nápoles, que era aliado aí ao Fernando de Aragão. Então eles mudavam conforme a necessidade, né, para não perder a hegemonia.
Então Luís XII da França vai dar ao César Borgia o título de Duque de Valentinois e vai arrumar o casamento dele com uma moça chamada Charlotte d'Aubray, que era irmã do rei de Navarra. Então César Borgia vai começar a olhar aí para essa realidade da França, vai mudar, vai viver um pouco lá na França, vai entrar na relação com esse Luís XII, rei da França, e vai casar com a Charlotte d'Aubray, que era irmã do rei de Navarra. O rei Luís XII da França, ele queria casar com uma moça chamada Ana da Bretanha, que era viúva, mas ele era casado, então ele pediu o Papa para anular o casamento. E aí, de novo, tá vendo? Então o Papa anulando o casamento dele, ele daria a Charlotte d'Aubray para o César Borgia, que era filho do Papa. Então o Papa concede concede a Luís XII a anulação do casamento. O Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, concede ao rei Luís XII da França a anulação do casamento e ajunta então os reinos da França e da Bretanha. E o Luís XII pode casar com a Ana da Bretanha. Anula o casamento. E embora a mulher do Luís XII falava, não, gente, nós casamos normal, consumamos o casamento, então não quero nem saber, né? O Papa anulou e pronto. Porque o César Borgia vai também casar com a Charlotte d'Aubray. São alianças, né? A Lucrécia, voltando a ela, né? 1498, ela já saiu do convento, né? Está recuperando aí do parto, muito abatida com a morte do criado. Ela vai casar com o irmão da Sancha de Aragão, lá de Nápoles, Afonso de Aragão. E aqui, gente, eu fiquei muito chocado no livro também. Ela cria um relacionamento amoroso mesmo com esse cara. Ela gostava muito dele. Ele era um poeta, era muito gentil, gostava de música. E eles têm um relacionamento verdadeiro. Esse Afonso de Aragão era jovem, era bonito, era gentil. Então eles se apaixonaram e tiveram um filho chamado Rodrigo, em homenagem ao pai de Lucrécia. Mas aí, gente, como eu falei, né? Aragão e Nápoles não interessava mais ao Papa Alexandre VI. Ele cria um jeito do marido de Lucrécia, o Afonso de Aragão, ser assassinado lá na Praça São Pedro. Ele é esfaqueado, a Lucrécia socorre, levam-no para dentro e depois invadem o quarto e matam ele lá dentro do quarto. Achei isso um horror. Tem um filme no YouTube que eu assisti também muito legal. Não vou lembrar agora, mas se vocês colocar no YouTube vai aparecer, tem completo o filme. Então esse rapaz é morto, o segundo marido da Lucrécia, porque o Papa já estava contra Nápoles, não queria mais aliança com Nápoles nem com Aragão, e o Papa então acaba com o casamento de Lucrécia, para não se indispor com o rei da França. Veja que o rei da França estava sempre de olho em Nápoles, que era governada por um primo parente lá do Fernando de Aragão. E o Papa agora está voltando aí para França, o olhar para a França. Então, Lucrécia, você vai ficar sem o marido. Matou o marido da Lucrécia. Depois ela foi dada em casamento ao Duque de Ferrara, que chamava também Afonso d'Este. E aí ela terá com ele 8 filhos, e será o último casamento dela, né? Ela vai morar lá em Ferrara, o livro vai mostrar isso, a minissérie não. A Lucrécia era bela, gente, era muito bonita. Ela gostava de música, de arte, patrocinava artistas, né? Inclusive o Tiziano, que era um grande pintor do período, né? Era patrocinado por ela. Ela recebia escritores ali em Ferrara, como Erasmo de Roterdã, que ela hospedou ele uma vez. E ela ajudava o marido a governar Ferrara. Olha que interessante, também aparece isso no livro. Ela tinha estratégia, era muito inteligente, era culta, filósofa. Lucrécia Borgia, né? Era uma mulher muito competente. E certa vez o pai, Alexandre VI, precisou viajar para Nápoles. Diz que ela ficou no comando ali dos negócios da igreja, né, lá em Roma. Então ela era muito competente. Esses rumores de que ela é depravada, devassa, né, são tudo boatos. Lembrando, então, nessa época, o Savonarola, esse monge aí beneditino, nesse frade,
falava mal da família Médici, criticava o Papa, e o Papa Alexandre VI manda matá-lo na fogueira, né? Época também de Michelangelo, como eu falei, Leonardo da Vinci e Maquiavel. Os Borgias protegiam os judeus exilados. Diz que a Lucrécia até escreveu um édito para proteger os judeus lá em Ferrara, para ajudar os judeus e também os cristãos novos, que eram judeus convertidos, né, ao cristianismo, então eles também protegiam. Em 1503, o Alexandre VI vai para um jantar na casa do Giuliano della Rovere e ele começa a passar mal. E ele diz que ele foi então envenenado, fica uma semana de cama e depois ele morre. Nessa época também, nesse mesmo período, o César Borgia, que havia participado do jantar, também ficou doente, mas não morreu. O Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, morre em 1503 por causa desse envenenamento. Uns dizem que era ele que queria envenenar o Giuliano della Rovere, mas ele acabou bebendo do próprio veneno e morreu, né? Depois de uma semana de agonia. O livro mostra tudo isso também. A Lucrécia desesperada, né? Ela amava o pai, lá em Ferrara, sabendo da morte do pai. Então tem tudo isso, né? O César, então, fica doente, o César Borgia, depois desse jantar, mas ele sobrevive. E ele vai ajudar a eleger o novo Papa, que será o Papa Pio III, ou Pio III, né? O Pio III, gente, vai ficar apenas 23 dias no cargo, né? Será que ele foi assassinado? Não sabemos, né? Eram as grandes famílias que mandavam. O novo Papa, então, será o Júlio II, Papa do Michelangelo, o Giuliano della Rovere, até que enfim ele consegue o papado, né? Então, durante o papado do Alexandre VI, esse homem foi um horror na vida dele, né? A família della Rovere. Ele, então, será o Papa que mandará o Michelangelo pintar a Capela Sistina. Então tem um filme aí, Agonia e Êxtase, muito interessante. Tem um livro também, né, que conta toda essa história. Esqueci o nome do autor do livro, não sei se é Irving Stone, não sei, gente, não lembro, mas já li. E aí então nós temos esse Júlio II, que será também um guerreiro, sabe? Ele é um papa do exército também, né? No início, ele tem uma certa amizade com César Borgia, que era filho do Rodrigo Borgia. Esse César Borgia ajuda, ele é o comandante do exército do Papa, ele ajuda também com que esse Júlio II seja eleito. Mas, né, nada que é bom dura para sempre, ele manda prender o César Borgia, né, e manda ele preso para a Espanha. Imagina que ele era amigo da família Borgia, que essa família é longe dali. Então esse César Borgia, que é o filho do Rodrigo Borgia, lá, que era cardeal, depois se tornou comandante do exército após a morte do irmão Giovanni, ele foge então lá na Espanha e vai para Navarra. Lembra que ele era casado com a irmã do rei de Navarra, Charlotte d'Aubray. Então ele vai para Navarra e o rei o recebe, o irmão aí da sua mulher o recebe, porque está lutando o rei de Navarra com o reino de Aragão. Então esse povo só fazia guerra, né, gente? Não cansava de lutar. Então o rei de Navarra, que era cunhado do César Borgia, o filme então no YouTube começa por aí. Vai pedir que ele comande um avanço, aí, uma escaramuça num castelo. Então ele vai lá para lutar e ele é morto numa emboscada em 1507. Então a família já está dizimando, né? Então, em 1507 morre o grande César Borgia, filho do Rodrigo Borgia. Morre de maneira estranha, então diz que os companheiros dele de luta não estavam muito felizes com o rei de Navarra. Então eles deixaram o César Borgia entrar numa emboscada e ser morto, atravessado por uma lança. Diz que desnudaram seu cadáver, colocaram um tijolo em cima das suas genitálias, né? Sobre o Joffre, uma figura apática, né, não se sabe o que aconteceu, sobrou a Lucrécia Borgia. Ela sobrevive aos irmãos, diz que foi feliz com o duque, com Afonso d'Este, duque de Ferrara,
e ela viu a derrocada do Júlio II, então ela sobreviveu a isso, e ele foi substituído, o Júlio II, por Leão X, que será o novo Papa. Então, assim, ela viu tudo isso, né? Viu a vingança aí, saboreou essa vingança. Mas ela morre aos 39 anos, gente. Em 1519, decorrência de um parto. Ela vai ter 8 filhos com o Duque de Ferrara, o Afonso d'Este. E ela morreu depois de um parto. Nossa, que sofrimento. Ela, inclusive, vai ser enterrada com o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Então é interessante a Lucrécia Borgia. Eu tô querendo ler uma biografia dela, porque ela tem toda essa vida, né, essa fama de devassa, mas conforme o livro, a história vai mostrar que ela era um joguete nas mãos do pai, né? E que ela tem uma conversão, vamos dizer assim, né? Uma mudança de vida e morre santamente. Então, gente, essa história mexeu muito comigo, assim, porque eu gosto demais dessas coisas dos bastidores, e principalmente aí que me encantou aqui foi a questão do Renascimento, né? Esse período aí da história bem conhecido da gente, que eu gosto demais desses pintores, desses artistas, e aqui uma família, né, bem movimentada aí do início do século XVI, final do XV, lá dentro da igreja romana desse período. Então é isso, os Borgias de Mário Puzo. Um abraço e até mais.